Se fosse para eu ser advogado de um cara que nem o Bolsonaro, e eu alerto que eu jamais seria, eu cobraria muito, mas eu cobraria muito dinheiro, porque eu acho que isso afetaria não só a minha imagem, mas também, não sei, acho que o meu cérebro para sempre. Hoje eu ouvi uma coisa que me deixou mais ou menos triste. Eu vou reproduzir, mas eu quero deixar claro que não é necessariamente o que eu penso, mas eu entendo quem falou. O novo advogado do Bolsonaro é um cara muito conhecido no meio. É um cara bem conceituado. O que algumas pessoas estão falando, e dizem que também as pessoas têm comentado isso em Brasília, e que isso poderia já estar na mesa de discussões do STF, por assim dizer, que é o seguinte: o advogado escolhido pelo Bolsonaro, por ter uma boa imagem no meio, ele poderia ter sido escolhido exatamente por causa disso, para facilitar uma fuga. Não é que o advogado fosse ajudar o Bolsonaro a fugir, isso ele seguramente não faria. Mas é que a família Bolsonaro, ciente da boa imagem que o advogado tem no meio jurídico, no meio doutrinário, o STF poderia pensar assim: não, mas o fulano que cuida da defesa do Bolsonaro não vai deixar ele fazer nenhuma cagada, não vai deixar ele fugir. Ao passo que, pelo menos em tese, tudo o que o Bolsonaro está pretendendo com essa história de ir para a posse do Trump é nunca mais voltar para o Brasil. É ficar por lá mesmo e, de preferência, não lá. Fica lá e, de repente, já vai para outro lugar. Vai lá para El Salvador do Bukele. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Claro que há que se considerar que, pelo menos em tese, o Bukele não gosta muito de vagabundo, de bandido. Pelo menos é o que eles dizem, né? Então ele trata mal os bandidos. O que o Bolsonaro vai fazer lá em El Salvador? Acho que não seria uma boa ideia, pelo menos em princípio. Então funciona assim: o advogado contratado pelo Bolsonaro, por ter uma boa imagem, ajudaria a influenciar os ministros para permitir que o Bolsonaro viajasse. E aí lá no meio da viagem, o Bolsonaro faz aquilo que ele sempre fez a vida inteira. Ele dá um chapéu no quem o ajudou, ou seja, ele... seria mais ou menos assim, ó. Você, na qualidade de advogado, você coloca sua mão no fogo pelo cliente. E aí, no meio do caminho, o cliente te dá uma banana. Você entende? Não que o advogado seja corresponsável pelas atitudes do cliente. O advogado não é, porque ele apenas representa tecnicamente o cliente. É evidente que existe casos em que há conluio entre cliente e o advogado, mas não tenho a menor dúvida, não é esse o caso, até porque esse advogado do Bolsonaro, ele já tinha se manifestado muito antes de ser advogado do Bolsonaro, que o Bolsonaro é culpado. Aí você pensa assim: pô, mas então por que o cara aceitou? Ele aceitou porque é um trabalho como outro qualquer. Eu não faria. Diversos outros profissionais do direito também não pegariam o Bolsonaro como cliente. Mas ele pegou e tá tudo bem. Você não pode perder de vista que aquele e-mail que o Bolsonaro insiste em dizer que é um convite formal, olha só, aquele e-mail sequer é destinado ao Bolsonaro. Quem recebeu o e-mail foi o Eduardo Bolsonaro. E aí, aquele "to Mr. President of Brazil, President Bolsonaro", veja, se eu me cadastrar como tendo a intenção de ir para a posse, colocar como o meu nome sendo President Marcelo, a resposta ao e-mail será essa: President Marcelo. Não foi à toa que o ministro Xandão trucou o Bolsonaro, dizendo: não, velho, isso aí não é um convite formal. Segundo o que consta, aquele convite que o Bolsonaro recebeu, que o Eduardo Bolsonaro recebeu, na verdade, ele é para participar daquela multidão que fica por ali e não vai entrar, ficar na mesma sala que o Trump, nem nada disso. Ele não vai ter tratamento de chefe de Estado. E veja, no e-mail aparentemente está bem claro em dizer o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, que recebe o e-mail, portanto seria ele o convidado, ele pode levar um acompanhante. E aí o Bolsonaro seria o acompanhante. É que como eles mandaram esse convite genérico no e-mail do Eduardo Bolsonaro, supõe-se que ele seria o convidado. Do contrário, eles mandariam no e-mail do Jair. Ou será que o Jair não sabe usar o e-mail?
por que não está o e-mail do Jair por lá? Claro que a gadaiada não está ligando, porque nessas alturas, imaginar que algum gado não saiba que o Bolsonaro é um bandido é uma coisa um pouco ingênua. Mas eles não voltam atrás. O que eles querem mesmo é que o Bolsonaro fuja e não seja preso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quando eles apareciam com aquela história de não ter bandido de estimação, a gente já sabia que era mentira. Agora, eles até mudaram o discurso. Você já reparou que eles não falam mais nada disso? Que eles não falam que bandido bom é bandido morto? Que eles não têm mais bandido de estimação? Eles não falam porque sabem quem é o Jair. Apesar de eu não achar que o advogado do Jair Bolsonaro realmente compactue com uma fuga dele, porque pelo histórico do advogado e pelo nome que ele tem e representa, ele seguramente não compactuaria com isso, não sugeriria uma coisa dessas, mas eu não acho difícil de imaginar que os Bolsonaro estejam usando o cara para isso. Quando me falaram, eu achei, não, imagina. Mas depois, você pensando bem, pode ser. E por que pode ser? Porque vindo dos Bolsonaro, tudo pode ser. Eles não vão hesitar 2 minutos em ferrar alguém para se dar bem. E eu volto a dizer, o advogado não tem nada a ver com isso se o Jair fugir. Eu tenho certeza que ele não está dizendo para o Jair fugir durante esta suposta viagenzinha que ele supostamente faria. Mas ele não fará porque o Xandão não vai deixar. Mas eu não tenho dúvida também que o Jair e os filhos dele estão planejando isso. É porque é mais ou menos assim. Por que contratar um cara que tenha tanta fama e que já até declarou que ele acha que o Bolsonaro é culpado? Porque ele deu entrevistas falando de maneira genérica, porque ele nem era contratado do Bolsonaro na época. Então, às vezes, os caras pensam assim, não, vamos usar esse cara aí como laranjão, porque ele tem uma boa imagem. Portanto, a gente se utiliza da imagem boa do advogado e no meio do caminho a gente dá no pinote e não aparece nunca mais. Mas a questão da bandidagem do Jair não fica só no Jair. Perceba, é muito provável que, na medida em que as coisas caminhem e o Jair ainda continue inelegível, eles vão querer colocar algum dos filhos do Bolsonaro para concorrer. Claro que haverá concorrência nessa concorrência. Claro que terá lá eventualmente um Marçal, eventualmente um Tarcísio ou qualquer outro maluco de extrema-direita para concorrer com os próprios filhos do Bolsonaro. Isso vai rachar a extrema-direita. Mas imaginar que um desses idiotas não fosse para o segundo turno também seria ingenuidade. E aí, claro, todos os eleitores alucinados da extrema-direita vão votar no cara, independente de quem seja. Seja o Eduardo Bolsonaro, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Pablo Marçal, seja o Tarcísio, todo mundo vai votar, que é da extrema-direita, contra a esquerda. Então eles vão se aglutinar, gostando ou não de quem tiver no segundo turno. Eu achei péssimo que tenha circulado esse tipo de coisa, ou que eventualmente ainda esteja circulando, quando se utilizam de um profissional de gabarito, como é o advogado do Jair atualmente, para usar como argumento para fugir do país. Eu achei péssimo. Eu realmente espero que não seja isso. Eu acho que dificilmente isso vai chegar a ser comprovado, porque o Jair não vai fugir por um motivo muito simples. Ele não vai viajar porque o Xandão não vai deixar. Até onde vai a falta de escrúpulo da família do Jair e do próprio é um troço para ficar horrorizado.